Em tempos em que tudo é veloz e barulhento, a verdadeira força se revela em quem cultiva o silêncio e a serenidade. A habilidade de atravessar adversidades sem se perder em reações impulsivas é uma arte rara, mas possível. Muitos dos problemas que enfrentamos diariamente poderiam ser dissolvidos apenas com uma postura calma, sem drama ou agitação. É nisso que a filosofia estoica nos convida a refletir. Como manter o autocontrole em meio ao caos? A resposta não está em controlar o mundo, mas em dominar a própria mente, e é nesse ponto que aprendemos o valor de caminhar sozinho. A vida moderna empurra distrações e ruídos por todos os lados. Não falta estímulo, mas falta filtro. A mente, bombardeada por notificações e opiniões, se enfraquece. E o que sobra? Ansiedade, dispersão e fadiga. Saber ignorar aquilo que não contribui é uma das virtudes mais poderosas que alguém pode cultivar. Você não precisa ter uma opinião sobre tudo. Você não tem que participar de todas as conversas. A liberdade começa quando você percebe que o mundo não exige sua atenção constante, e sim sua presença seletiva. A indiferença, nesse caso, é um escudo de lucidez. Deixar de se importar com assuntos vazios não é insensibilidade, é sabedoria. Há um desgaste invisível em tentar acompanhar cada notícia, em discutir cada polêmica, em absorver todas as dores alheias. E a verdade é que boa parte disso é ruído, barulho que só afasta daquilo que realmente importa. Quando você escolhe preservar seu foco e sua tranquilidade, está dando um passo em direção à sua autonomia. Não é egoísmo, é discernimento. E esse discernimento precisa ser treinado, pois não nasce naturalmente. Ele é resultado de disciplina interna e clareza de propósito. Interações superficiais, compromissos forçados, falatórios intermináveis. Quantas vezes você se sentiu drenado por essas situações? Às vezes, o melhor que você pode fazer é simplesmente se retirar, sem precisar justificar, sem criar atrito. Apenas se levantar e ir. O mundo já está cheio de conflitos para que você acrescente mais um. Há poder em sair em silêncio. Isso exige mais coragem do que reagir. Agir com reserva, manter distância de ambientes corrosivos e não se permitir ser arrastado por pressões sociais são atitudes de alguém que entendeu o próprio valor. A maioria das angústias nasce da tentativa de controlar o que não nos pertence. Queremos agradar, queremos ser compreendidos, queremos evitar julgamentos. Mas quanto mais tentamos controlar o externo, mais perdemos o controle de nós mesmos. O estoico se concentra na única coisa que realmente pode comandar: sua conduta. A partir do momento em que você decide filtrar o que entra na sua mente e no seu dia, começa a perceber que muito do que parecia importante era, na verdade, irrelevante. E isso te liberta. Libertar-se de expectativas alheias é um passo para a verdadeira independência. Na prática, isso significa preservar sua atenção como se fosse ouro. Significa escolher cuidadosamente o que merece sua energia mental. E, principalmente, significa ter a coragem de ser incompreendido, de parecer distante, frio, antissocial até, se isso for necessário para manter sua paz. O mundo vai tentar puxar sua atenção o tempo todo, vai exigir respostas, opiniões, posicionamentos. Mas o sábio escolhe o silêncio quando ele preserva sua sanidade. Porque o barulho pode ser coletivo, mas o sofrimento é sempre individual. E quanto menos você se expuser ao ruído, mais conseguirá ouvir o que realmente importa, a sua própria consciência. Há uma regra simples, mas poderosa, que muitos ignoram. Aquilo que ninguém sabe, ninguém pode destruir. Guardar para si as vitórias, os planos e até mesmo os momentos felizes é um ato de proteção. Em um mundo onde todos querem saber da sua vida, manter o silêncio é uma forma de se blindar. É natural sentir vontade de compartilhar conquistas, principalmente quando elas surgem após um período difícil, mas por trás de muitos sorrisos existem olhos que invejam e corações que torcem contra. Nem sempre o mal é declarado. Às vezes ele se manifesta em olhares, pensamentos ou numa energia que te atrasa sem explicação. Lembro de um conhecido que comemorou publicamente um novo emprego. Mal completou uma semana e já estava fora. Motivos? Difíceis de identificar. Talvez uma falha de adaptação ou, quem sabe, um erro simples.
Mas existe também a possibilidade de que a exposição excessiva tenha atraído olhares pesados e julgamentos silenciosos. Mesmo que você não acredite em energia, existe um peso psicológico envolvido. Ao contar algo para os outros, você inconscientemente passa a depender da validação deles. E isso te enfraquece, porque transforma a conquista em algo externo, quando ela deveria ser sua e apenas sua. Guardar silêncio não é sobre medo, é sobre inteligência emocional. Você nunca sabe com certeza o que os outros sentem por você, mesmo aqueles que estão próximos. Nem todo sorriso é sincero, e nem toda conversa amigável revela apoio verdadeiro. Há quem celebre suas vitórias em público, mas torce pelo seu fracasso em segredo. Nesse contexto, a discrição vira escudo. Se há algo que está apenas no campo das ideias, ou ainda em construção, mantenha em sigilo. Deixe amadurecer em silêncio. Só compartilhe o que já está sólido, o que ninguém pode mais tirar de você. Mesmo lembranças felizes merecem cuidado. Aquele momento especial, aquela conquista pessoal, ou aquela experiência única que você viveu com alguém, guarde para si. Não por paranoia, mas por zelo. O valor das memórias aumenta quando elas não são expostas a julgamentos ou comentários desnecessários. O excesso de exposição enfraquece a essência dos momentos mais profundos. Às vezes, tudo o que você precisa é manter aquela cena guardada, intacta na sua mente ou entre você e quem realmente importa. Assim ela continua pura, sem interferência externa. Outro ponto fundamental é aprender a se contentar com menos. A pessoa que vive insatisfeita, sempre buscando mais, se torna refém das próprias vontades. Quanto mais você deseja, mais se espalha, mais se expõe, mais se perde. Como um castelo que tenta conquistar todas as terras ao redor, mas enfraquece suas próprias defesas no processo. Ambição sem controle vira fraqueza. Seu excesso de desejos rouba sua paz, porque te coloca numa corrida sem fim. E o pior, uma corrida guiada por comparações e ilusões. Você começa a gastar mais, buscar mais validação, se distrair mais, e nem percebe que está se afastando da razão. Quando os impulsos tomam o lugar do discernimento, os desejos viram vícios. E vícios são prisões disfarçadas de prazer. O que parecia inofensivo no início se transforma em algo que te domina. E quando você tenta voltar atrás, já perdeu o controle. A sobriedade emocional exige disciplina, saber parar antes do exagero, negar a si mesmo certos excessos, dizer não mesmo quando tudo grita sim. Isso é maturidade. Isso é força interior. Dizer não a si mesmo é um dos maiores sinais de sabedoria. A mente indisciplinada quer tudo agora, sente urgência em cada desejo e confunde vontade com necessidade. E é nesse ponto que muitos se perdem. Acham que viver bem é satisfazer cada impulso, quando na verdade é justamente o contrário. Viver bem é estabelecer limites, construir um código pessoal de conduta e resistir aos apelos do conforto fácil. A disciplina verdadeira começa no silêncio, naquele momento em que ninguém está vendo, mas você escolhe manter o foco e não ceder ao que te desvia. Quem vive para agradar seus impulsos termina escravizado por eles. A mente viciada em prazer não enxerga o perigo à frente. E então, quando algo ou alguém fere seu ego, surge a reação automática, uma explosão emocional, uma resposta descontrolada, uma necessidade de se defender ou atacar. Isso fica claro quando alguém te critica. O impulso é retrucar, devolver na mesma moeda. Mas isso é força ou fraqueza? Reagir como reflexo é sinal de descontrole. A verdadeira força está em escutar, filtrar e seguir sem se afetar, como um rio que contorna as pedras sem parar de correr. O estoicismo ensina que as ofensas dizem mais sobre quem as profere do que sobre quem as recebe. Quando alguém tenta te diminuir sem motivo, o problema não está em você. Está na insegurança e frustração do outro. Às vezes, a sua presença lembra a essa pessoa tudo aquilo que ela não conseguiu conquistar. Seu progresso silencioso vira incômodo para quem estacionou. E o ataque, nesse caso, é uma tentativa desesperada de se sentir menos inferior. Por isso, ao invés de se irritar, enxergue isso como um elogio disfarçado. Você está incomodando por estar crescendo.
É natural sentir desconforto diante de críticas injustas, mas não alimente esse desconforto com pensamentos repetitivos. Quanto mais você pensa na ofensa, mais poder dá a quem a lançou. E esse é um erro comum: deixar que os outros dominem o seu humor. Por que permitir que alguém tenha esse controle sobre você? A melhor resposta é o silêncio firme, a continuidade do seu trabalho, a excelência nos seus atos. Quando você reage com altivez e não se rebaixa ao nível do agressor, conquista respeito, não só dos outros, mas principalmente de si mesmo. Ver o ataque como combustível pode ser um grande diferencial. Cada palavra ofensiva pode se transformar em motivação silenciosa. Cada julgamento pode se tornar impulso para aprimorar ainda mais suas capacidades. O que parecia um obstáculo vira degrau, mas isso exige consciência. Não se trata de vingança, mas de superação. Não é sobre provar algo para os outros, mas sobre se tornar alguém cada vez mais preparado para a vida. A crítica, quando bem digerida, revela onde você ainda precisa crescer, e até o veneno, em doses certas, pode virar antídoto. Essa postura só é possível com uma prática diária de autoanálise. Observar a si mesmo, revisar atitudes, reconhecer falhas sem se martirizar. Ninguém é perfeito, e os erros são inevitáveis. A diferença está em quem os repete e quem os corrige. Reflita sobre suas palavras, questione suas reações, investigue os padrões que te colocam sempre nos mesmos conflitos. A repetição dos problemas não é azar, é aviso. O mesmo tropeço que insiste em aparecer está ali para te mostrar o que você ainda não aprendeu. E só aprende quem se observa de verdade, com coragem e sinceridade. Ninguém está imune aos próprios deslizes. Por mais que você se esforce para agir de forma equilibrada, inevitavelmente haverá momentos em que vai dizer o que não deveria ou tomar decisões precipitadas. A questão não é evitar todo erro. Isso é impossível. A verdadeira maturidade está em reconhecer rapidamente as falhas, entender por que elas ocorreram e evitar que se repitam. Agir com pressa, falar movido pela irritação, reagir por impulso, tudo isso mina sua consistência. Por isso, o hábito de revisar a si mesmo, como quem cuida de uma ferramenta valiosa, é indispensável. Ao final de cada dia, dedique alguns minutos à reflexão. O que você falou hoje serviu para construir ou para ferir? Suas atitudes facilitaram seus planos ou criaram obstáculos? Há padrões de comportamento que se repetem em sua trajetória? Essa autoobservação constante é como uma luz que você direciona para os próprios pontos cegos. E quanto mais você se conhece, mais domínio tem sobre os caminhos que trilha. A sabedoria não nasce da certeza, mas da vigilância. E quem não se observa, cedo ou tarde tropeça nos mesmos erros, achando que é azar ou destino. Há uma fragilidade escondida naqueles que não controlam os próprios sentimentos. Muitas vezes, pessoas brilhantes se deixam levar por emoções desordenadas e acabam comprometendo tudo o que construíram. Quantos já não caíram por confiar demais em alguém, por se iludir com promessas, por amar sem equilíbrio? O problema não está em sentir. Sentir é humano. O erro está em deixar que os sentimentos assumam o comando. O coração precisa ser ouvido, sim, mas quem toma as decisões deve ser a razão. Caso contrário, você será levado pelo calor do momento, como uma vela ao vento. Alegria excessiva, euforia desenfreada, encantamento imediato. Todos esses estados são armadilhas quando não são acompanhados de lucidez. O entusiasmo pode cegar. A emoção intensa, quando não dosada, cria ilusões que se rompem com a primeira colisão com a realidade. E o tombo, nesse caso, é doloroso. Pessoas que vivem sempre no extremo da emoção acabam vulneráveis, interpretam os sinais de forma distorcida, ignoram alertas óbvios e depois se perguntam onde erraram. O erro estava justamente em não manter o equilíbrio entre o sentir e o pensar. O caminho do meio, como diziam os antigos sábios, é o mais seguro. Sinta o que tiver que sentir, mas sem perder o chão. Viva as emoções, mas sem se afogar nelas. O verdadeiro domínio emocional não é a ausência de sentimento, mas a capacidade de navegar por ele sem perder o rumo. O estoico não nega as emoções, ele as compreende e as utiliza como aliadas. E isso vale tanto para o amor, quanto para a raiva, para o entusiasmo, quanto para a tristeza.
Tudo pode ser combustível, desde que bem direcionado. Fortalecer a mente exige mais do que apenas esforço. É preciso nutrir-se de boas ideias, tal como o corpo precisa de alimento. E uma das formas mais eficazes de fazer isso é por meio da leitura. Não qualquer leitura, mas aquela que te desafia, que te faz pensar, que te obriga a sair do lugar comum. Ler com atenção, absorver conceitos, refletir sobre frases, ampliar o vocabulário, tudo isso molda o raciocínio. E quando sua mente está afiada, você toma decisões melhores, enxerga mais longe, interpreta a realidade com mais clareza e se torna menos manipulável. Ler não é apenas um passatempo, é uma estratégia de fortalecimento mental. Cada página que você lê com atenção é como um exercício para o seu pensamento, um treino para a sua percepção. E não basta apenas passar os olhos pelas palavras. É preciso mergulhar nas ideias, questionar os conceitos, reler o que não ficou claro, buscar o sentido mais profundo. Quando um livro realmente transforma, ele não apenas informa, ele provoca. E essa provocação é o que estimula o crescimento interior. É na fricção entre o que você pensa e o que lê que novas possibilidades se abrem. A leitura profunda exige envolvimento. Um bom livro é como uma conversa silenciosa com alguém que já caminhou por territórios que você ainda vai explorar. Ali, há mapas, atalhos, alertas e verdades desconfortáveis. Se você for superficial, vai passar batido por tudo isso. Mas se ler com entrega, colherá sabedoria em cada parágrafo. E essa sabedoria, ao contrário de conselhos soltos que escutamos por aí, se enraiza. Porque foi conquistada. Você trabalhou por ela, buscou, interpretou, aplicou. E tudo o que é conquistado com esforço permanece. Assim como você precisa ser criterioso com o que lê, precisa também desenvolver o senso de cautela com quem se relaciona. Confiar cegamente é se colocar em risco. A vida é repleta de surpresas e nem todas são agradáveis. Pessoas que hoje sorriem para você podem amanhã usar o que sabem contra você. E por mais triste que isso pareça, é um fato que se repete em todas as camadas da vida, pessoal, profissional, até familiar. Por isso, manter uma postura observadora e uma certa reserva é sinal de inteligência, não de frieza. Nem sempre a ausência de apoio é uma agressão declarada. Às vezes, o simples silêncio de quem está ao redor já diz muito. Há pessoas que preferem te ver estagnado, porque o seu progresso as obriga a lidar com as próprias limitações. E não é raro que venham conselhos disfarçados de preocupação. Você tem certeza disso? Acho arriscado demais. Talvez não seja o momento. Mas será que essas opiniões vêm de um lugar sincero ou de um incômodo disfarçado? Avaliar a origem dos conselhos é tão importante quanto avaliar seu conteúdo. E há também aqueles que parecem extremamente simpáticos no início, mas cujas intenções são obscuras. Nem todo interesse é explícito. Às vezes a pessoa se aproxima porque vê em você uma oportunidade, uma brecha, um benefício. E se você não estiver atento, pode abrir as portas do seu mundo para alguém que não deseja o seu bem. Isso não significa viver em paranoia, mas sim desenvolver uma postura de vigilância. A confiança deve ser construída com o tempo, com provas, com ações coerentes, não com palavras doces e aparências agradáveis. A realidade é que os maiores danos muitas vezes vêm de quem está mais próximo. Amigos de longa data, parceiros sentimentais, colegas antigos, muitos deles por inveja, competição ou frustração, sabotam silenciosamente. E o que mais dói é perceber que você entregou acesso irrestrito a quem, no fundo, nunca torceu por você. Por isso, é preciso andar com um pé no chão e o outro preparado para recuar. Em tempos em que a traição vem disfarçada de afeto, proteger-se é uma questão de sobrevivência emocional. E essa proteção começa com limites bem definidos e confiança construída com prudência. A busca por aprovação alheia é um dos maiores ladrões de autenticidade. Você dá um passo, olha para o lado, apresenta uma ideia, espera aplausos, inicia um projeto e já se preocupa com o que os outros vão achar. Esse tipo de comportamento corrói a liberdade interior e paralisa o crescimento. Por mais que pareça inofensivo, querer ser validado por todos é um caminho direto para a frustração. Porque sempre haverá alguém com opinião contrária, alguém para criticar, desmerecer ou desencorajar. A grande questão é, sua convicção é forte o bastante para seguir mesmo sem aplausos?
Imagine alguém que começa a colher bons resultados depois de muito esforço. De repente, surge uma voz familiar dizendo: melhor parar, isso não vai dar certo. Acho melhor mudar o rumo. Essa voz pode vir de um parente, um colega, alguém com boa intenção aparente, mas cuja trajetória pessoal é marcada por fracassos e arrependimentos. E ainda assim, essa pessoa opina com firmeza, como se tivesse autoridade sobre o seu caminho. Por que damos tanto espaço a quem mal conseguiu conduzir a própria vida? A resposta está na nossa carência de aprovação, uma carência que precisa ser vencida. O mesmo acontece no ambiente profissional. Quantas vezes você duvida do seu potencial porque escutou comentários desmotivadores de alguém experiente? E ao observar a realidade dessas pessoas, percebe que elas vivem estagnadas, repetindo os mesmos padrões sem nenhuma inovação. É comum que profissionais frustrados projetem suas limitações sobre os outros. Eles não criticam você, criticam a possibilidade de que alguém consiga o que eles não conseguiram. Por isso, filtrar opiniões se torna uma questão de saúde mental. Nem toda crítica é válida, nem todo conselho vem de alguém com credibilidade. Em vez de buscar aplausos, concentre-se em resultados. É o seu progresso que valida suas escolhas, não o julgamento dos outros. Se o seu plano mostra sinais claros de evolução, se as atitudes que você adota geram frutos concretos, então siga em frente. O mundo está cheio de espectadores que jamais subiriam no palco. E quem assiste de fora, com frequência, acha que entende mais do que quem está em cena. A verdade é que os bastidores da sua jornada ninguém conhece. Só você sabe o preço do que conquistou. E é isso que importa. A evolução silenciosa é uma das maiores armas de quem quer se manter focado. Melhorar-se em silêncio, longe das expectativas externas, é como afiar uma lâmina sem chamar atenção. Você conserta o que precisa ser corrigido, desenvolve suas habilidades, fortalece seu caráter. Tudo isso sem alarde, sem exposição, sem a necessidade de reconhecimento imediato. E há algo de profundamente satisfatório nisso. Quando você progride calado, evita comparações, preserva sua energia e reduz drasticamente as interferências externas. O silêncio se torna seu aliado mais poderoso. Muitas das dificuldades que enfrentamos vêm da necessidade de verbalizar tudo, de explicar cada passo, de justificar cada escolha. Mas nem tudo precisa ser dito, nem todo movimento precisa ser divulgado. Há grandeza no ato de melhorar sem fazer barulho. Quando a transformação acontece no silêncio, ela é mais sólida. Não foi feita para impressionar, foi feita para durar. E quando os resultados surgem, não é preciso dizer nada, eles falam por si. Quem se ocupa em evoluir verdadeiramente, entende que o barulho é perda de tempo. É o silêncio que constrói. A construção de uma mente forte exige condicionamento. Assim como o corpo precisa de treino para ganhar resistência, a mente precisa ser moldada com disciplina. Não se trata apenas de vontade. A mente humana, quando deixada solta, tende à distração, à preguiça, à fuga dos desafios. Por isso, quem quer crescer precisa ser o próprio treinador da sua consciência. E esse processo começa na rotina, nas escolhas silenciosas que você faz todos os dias. Desde o momento em que acorda até a hora de dormir, o que você consome, repete, evita e enfrenta, molda seus padrões internos. Vivemos em uma era que valoriza a gratificação instantânea. Rolagens infinitas, notificações constantes, conteúdos rasos, tudo isso vicia o cérebro a buscar recompensas fáceis. Mas quanto mais você se rende a esse ciclo, mais difícil se torna focar em algo profundo. E aos poucos, a mente vai se tornando fraca, impaciente e entorpecida. Reclamar do tédio virou rotina. Mas será mesmo que o problema é o mundo lá fora? Ou será que é a sua mente, acostumada a ser alimentada por estímulos superficiais, que perdeu a capacidade de contemplar, pensar, produzir e agir com clareza? Reverter esse quadro exige que você se imponha limites. Coloque regras para o uso da tecnologia, defina períodos de silêncio, pratique atividades que exigem atenção prolongada, volte a fazer algo sem olhar o celular a cada 5 minutos, reaprenda a ficar sozinho com seus pensamentos. No início será desconfortável, mas esse desconforto é o primeiro sinal de que a mente está sendo desintoxicada.
Com o tempo, você começa a perceber que a clareza volta, a criatividade reaparece e a energia mental aumenta. A mente condicionada é mais estável, mais produtiva e principalmente mais livre. Outro ponto negligenciado por muitos é o impacto das reclamações. Reclamar virou hábito, quase um reflexo automático, mas poucas coisas enfraquecem tanto a mente quanto esse comportamento. Reclamar é se posicionar como vítima diante da realidade. É como se você dissesse para si mesmo: não tenho controle, não sei lidar com isso, alguém deveria resolver por mim, e com isso, você entrega o poder. A reclamação não soluciona, apenas amplifica o problema. Quem vive reclamando se torna incapaz de agir, fica preso à insatisfação, alimentando a própria impotência. O mais curioso é que muitas reclamações acontecem sem consciência. Você reclama do tempo, do trânsito, das pessoas, da vida e nem percebe, mas a mente registra. A cada vez que você se queixa, reforça padrões negativos, e isso se acumula. Em pouco tempo, você se vê envolvido por uma névoa de frustração que te impede de enxergar as soluções. A saída é simples, mas exige prática. Substitua a queixa por ação ou reflexão. Em vez de reclamar, pare, pense, respire, avalie. E se houver algo a ser feito, faça. Se não houver, aceite e siga. A maturidade emocional está justamente em saber diferenciar o que pode ser mudado do que precisa ser aceito. E principalmente em não desperdiçar energia com aquilo que está fora do seu alcance. Quando você reclama menos e age mais, a mente se fortalece. Quando você troca o lamento pela responsabilidade, o mundo ao redor pode até continuar o mesmo, mas a sua percepção muda. E quando sua percepção muda, tudo muda. Porque você passa a ser o ponto estável em meio ao caos. E é isso que faz de alguém comum uma pessoa verdadeiramente forte. Fortalecer a mente é um processo que exige silêncio, mas também exige ação. E não qualquer tipo de ação, mas atitudes conscientes, pequenas decisões diárias que moldam o seu caráter. Há quem pense que a transformação vem de grandes eventos ou revelações, mas na prática, o que constrói uma vida sólida são as repetições conscientes. Dormir cedo quando se tem vontade de ficar acordado, recusar o que é fácil em nome do que é necessário, calar quando o ego quer gritar. São nesses momentos que o autocontrole é forjado, como aço aquecido na disciplina. A maioria das pessoas espera uma motivação mágica surgir para então agir. Mas os antigos estoicos já sabiam. É a ação que gera a motivação, não o contrário. Quanto mais você espera sentir vontade, menos realiza. A mente, quando viciada no conforto, sabota seus próprios avanços. É por isso que tantos têm planos, mas poucos executam. A diferença entre quem vence e quem fracassa geralmente está no hábito de agir mesmo sem vontade. A mente treinada entende que a disciplina não depende do humor do dia. Ela segue mesmo quando o mundo desaba lá fora. Ao cultivar esse tipo de constância, você começa a notar que o resultado mais importante não está nos aplausos, nas metas alcançadas ou nas conquistas externas. O verdadeiro prêmio está na construção da sua estrutura interior. Você começa a se respeitar mais. A confiança não vem de elogios, mas da repetição silenciosa de atitudes coerentes. Cada dia em que você mantém o foco, mesmo cansado, cada vez que você diz não ao impulso, cada pensamento negativo que você silencia com razão, tudo isso te torna mais íntegro. E essa integridade é o que te sustenta quando as coisas ao redor desabam. Mas isso só é possível quando você elimina as distrações que drenam sua energia. Pequenos hábitos que parecem inofensivos, como perder horas em redes sociais, se envolver em discussões banais, consumir conteúdo tóxico, corroem sua disciplina sem que você perceba. A mente, quando se acostuma com estímulo vazio, perde a sensibilidade para o que importa. Por isso, é necessário fazer um jejum mental de vez em quando, silenciar as telas, reduzir o ruído, cortar o supérfluo. Somente assim você volta a escutar a própria razão e a perceber o que realmente tem valor. A ideia não é se isolar do mundo, mas sim reprogramar a forma como você interage com ele. É escolher melhor o que entra pela sua atenção, ler mais do que rolar a tela, ouvir mais do que responder.
refletir mais do que julgar. Essas trocas simples têm impacto profundo. E quanto mais você valoriza esse tipo de nutrição mental, mais percebe que a vida fica mais leve. As decisões se tornam mais conscientes, os relacionamentos mais claros, os objetivos mais realistas. Você começa a viver no presente com mais consistência e não apenas reagir ao que aparece. Por fim, é importante entender que tudo isso é um processo contínuo. Não há um ponto final onde você se torna pronto. Há apenas evolução. E ela acontece quando você se compromete com o aprimoramento constante, mesmo nos dias ruins. Principalmente nos dias ruins. Porque é fácil manter o foco quando tudo está sob controle. O desafio real está em continuar firme quando o mundo à sua volta tenta te desestabilizar. E é nessa firmeza, construída em silêncio e solidão, que se encontra a verdadeira liberdade interior. Não aquela que grita, mas a que sustenta. A liberdade que mais importa é a que você sente dentro de si, quando percebe que suas ações não são determinadas por impulsos, medos ou expectativas externas. Esse tipo de liberdade não depende de circunstâncias, nem de reconhecimento. Ela nasce no momento em que você decide ser o responsável pela própria mente. Enquanto muitos esperam que o mundo mude para se sentirem bem, o estoico muda a si mesmo para viver em paz, mesmo quando o mundo se mostra hostil. E é essa independência emocional que define quem está no controle da própria vida. Muitos imaginam que viver em paz significa ausência de problemas, mas isso é uma ilusão. A verdadeira paz surge quando você desenvolve força interna suficiente para atravessar as dificuldades sem ser destruído por elas. Você continua caminhando, mesmo quando tudo parece ruir ao seu redor. Não porque é insensível, mas porque sabe que lamentar não adianta. Reclamar não resolve. Ficar paralisado não transforma nada. Então, você age. E essa ação consciente, mesmo diante do desconforto, te diferencia. Você vira referência silenciosa. Não porque fala bonito, mas porque vive com consistência. Em um mundo que estimula o excesso, a velocidade e a exposição constante, aprender a se recolher é um ato de coragem. E não é sobre se esconder. É sobre escolher quais batalhas valem sua energia. Você não precisa provar nada para ninguém. A necessidade de se explicar o tempo todo, de justificar cada escolha, é uma armadilha que enfraquece sua mente. Quando você aprende a agir sem anunciar, a decidir sem buscar aprovação, a viver sem se exibir, descobre o poder do foco. Tudo se encaixa. As distrações perdem força. O ruído externo deixa de te comandar. A solitude, tão temida por muitos, é um dos terrenos mais férteis para o crescimento pessoal. Estar consigo mesmo longe do barulho é onde grandes ideias nascem, onde decisões importantes amadurecem, onde feridas emocionais começam a cicatrizar. Mas isso só acontece quando você aprende a estar só sem se sentir vazio, quando transforma o silêncio em aliado, não em castigo. E isso exige prática. No começo, pode haver desconforto. A mente busca distrações, mas com o tempo, esse espaço interno se torna fonte de clareza. E a clareza é o que sustenta uma vida coerente. É nesse estado de recolhimento que você percebe o quanto gastava energia com o que não importa. Opiniões aleatórias, críticas vazias, exigências sem sentido. Tudo isso perde o valor quando você se conecta com o que realmente importa. Sua visão de futuro, seus princípios, seu equilíbrio. Você deixa de reagir impulsivamente e começa a escolher suas respostas. A diferença entre quem vive de forma reativa e quem vive com consciência está nesse ponto. O primeiro é empurrado pelas circunstâncias. O segundo guia o próprio leme, mesmo quando os ventos mudam. E ao perceber isso, você começa a se posicionar de outra maneira no mundo. Não com arrogância, mas com firmeza. Não com gritos, mas com presença. E as pessoas sentem isso. O respeito não precisa ser exigido quando é naturalmente despertado. Quem cultiva o próprio equilíbrio transmite força sem precisar demonstrar. E essa força tranquila que vem de dentro é mais poderosa do que qualquer aparência. Porque ela não depende de cenário, nem de plateia. Ela existe mesmo quando ninguém está vendo. É isso que torna alguém verdadeiramente confiável, até mesmo para si.
Você só se torna realmente confiável quando deixa de depender da instabilidade das emoções. Isso não significa se tornar frio ou distante, mas sim saber quando sentir e quando agir. A diferença entre os que afundam no caos e os que prosperam em meio a ele está na capacidade de separar o que é impulso do que é decisão. Há momentos em que sentir raiva é inevitável, mas isso não dá permissão para reagir de forma destrutiva. A emoção não pode ser o motorista. Ela pode até estar no banco do passageiro, mas o volante precisa estar nas mãos da razão. Quantas decisões precipitadas nascem de um coração agitado? Quantos arrependimentos poderiam ser evitados se houvesse um segundo a mais de reflexão? O estoico entende que é justamente nesse pequeno espaço, entre o estímulo e a resposta, que mora a liberdade. A liberdade de escolher como agir. Quando alguém te provoca, você tem a opção de alimentar o conflito ou cortar o ciclo ali mesmo. Quando as circunstâncias saem do controle, você pode se desesperar, ou respirar, observar e recalcular a rota. Não são as situações que moldam seu destino, mas as suas reações diante delas. Essa escolha contínua exige preparo. Ninguém nasce com autocontrole. Ele é construído com treino, erro, persistência e humildade. É preciso aceitar que, muitas vezes, você vai falhar. Vai agir por impulso, vai se arrepender, vai dizer o que não devia. Mas o que diferencia o sábio do tolo é o que se faz depois disso. O tolo justifica, terceiriza a culpa, repete os erros. O sábio para, analisa e corrige, não por vaidade, mas por compromisso com sua própria evolução. E essa postura diante da vida faz com que cada tropeço se torne um passo mais firme na próxima jornada. Um dos pilares dessa maturidade é a capacidade de lidar com a crítica. Poucos sabem fazer isso sem se corroer por dentro. Muitos escutam uma opinião negativa e já assumem como verdade absoluta, mesmo que venha de alguém sem autoridade alguma. Outros se revoltam e partem para o confronto, tentando se defender a qualquer custo. Mas há um terceiro caminho: ouvir, filtrar e aproveitar apenas o que for útil. Se a crítica for vazia, despreze. Se houver algum ponto que faça sentido, use para se aprimorar. A crítica só fere quem está despreparado ou inseguro, e a insegurança, quase sempre, nasce da comparação. O hábito de medir o próprio valor pelo que os outros são ou têm é uma armadilha silenciosa. A grama do vizinho parece sempre mais verde, até você se aproximar e ver que é artificial. A verdade é que ninguém exibe os bastidores das próprias lutas. O que você vê nas redes sociais, nos corredores do trabalho ou nas conversas de bar são apenas fragmentos. Não baseie sua autoestima em vitrines alheias. Construa sua segurança internamente, com base no que você é, no que está se tornando e no esforço que faz para evoluir. Quanto mais você se fortalece por dentro, menos precisa de validação externa. Você começa a confiar na própria bússola e entende que as opiniões dos outros dizem muito mais sobre eles do que sobre você. A independência emocional nasce desse lugar, da certeza silenciosa de que você está no caminho certo, mesmo que ninguém aplauda, mesmo que ninguém entenda. E essa certeza não se compra, não se herda, se conquista. A cada escolha firme, a cada renúncia consciente, a cada dia em que você decide ser coerente com seus próprios princípios, você a constrói, tijolo por tijolo, em silêncio. Há um valor imenso em construir uma vida baseada em princípios, não em conveniências. Os princípios funcionam como uma âncora quando tudo ao redor está instável. Eles mantêm seus pés firmes, mesmo diante da tentação, da dúvida ou da pressão. Viver de acordo com princípios não é o caminho mais fácil, mas é o mais sólido. Quando você define o que é inegociável para si, quando traça uma linha interna que não será cruzada por nada nem ninguém, a sua força interior se torna evidente, e essa clareza afasta muito do que não te serve. Por outro lado, quem vive se adaptando para agradar, aceitando qualquer direção para não ser criticado, acaba fragmentado por dentro. A cada concessão que faz contra os próprios valores, uma parte da sua integridade se perde. E o problema disso é que chega uma hora em que você já não se reconhece mais. Já não sabe se aquilo que faz é o que quer ou o que esperam de você. Quando a vontade dos outros se torna seu guia,
sua identidade desaparece, e a ausência de identidade abre espaço para toda forma de manipulação emocional. É nesse contexto que o estoicismo ressurge como uma bússola confiável. Ele não se trata de indiferença cega, mas de discernimento firme. Saber o que ignorar é tão importante quanto saber o que acolher. Não dá para abraçar o mundo, não dá para resolver todos os problemas, não dá para atender a todas as expectativas. Você precisa escolher com clareza aquilo que é prioridade. E uma vez decidido, proteger esse foco como se fosse a própria alma, porque no fundo é exatamente isso. Onde está seu foco, está sua vida. Um dos maiores erros que muitos cometem é permitir que a dúvida dos outros plante insegurança em seu coração. Quando você compartilha seus projetos, seus planos e seus sonhos, nem sempre encontrará apoio. Isso não significa que a ideia é ruim. Muitas vezes, a resistência vem porque sua coragem incomoda, porque seu movimento expõe a estagnação de quem te ouve. E aí surgem os conselhos desanimadores, as críticas construtivas que nada constroem. Se você não estiver atento, começa a moldar sua rota para se encaixar no medo dos outros e perde o seu próprio caminho. Por isso, guardar silêncio sobre o que ainda está sendo construído é um gesto de sabedoria. O que ainda está em fase de formação é frágil. Expor seus passos antes que eles estejam firmes é permitir que o vento das opiniões alheias os desestabilize. Construa no silêncio. Aprimore em segredo. Quando estiver sólido, ninguém poderá derrubar. E o mais interessante é que, quando você age assim, o resultado aparece com tanto vigor que dispensa qualquer justificativa. O sucesso discreto incomoda, porque ele não pediu licença, apenas chegou. E quando chegar, que você não se perca na vaidade, porque o reconhecimento é um teste tão perigoso quanto o fracasso. Se você se deixa embriagar pelos elogios, começa a atuar para manter a admiração dos outros e não mais por fidelidade aos seus princípios. O foco se desloca, a autenticidade se dilui. Por isso, mesmo quando os frutos aparecerem, mantenha-se centrado. Lembre-se de quem você era quando ninguém via. Lembre-se das noites em silêncio, das renúncias, dos pequenos passos que ninguém valorizou. É essa memória que vai manter seus pés no chão quando o mundo tentar te tirar do eixo. Existem momentos na vida em que tudo parece conspirar contra. Os resultados demoram, os apoios desaparecem, e a dúvida começa a sussurrar que talvez nada disso valha a pena. É justamente nesse cenário que o verdadeiro caráter se revela, porque qualquer um consegue manter o ânimo quando tudo está dando certo. Mas a resiliência se prova na adversidade. Quando ninguém aplaude, quando não há garantias, quando a jornada se arrasta em silêncio. A decisão de continuar mesmo assim é o que separa os determinados dos que desistem no primeiro tropeço. É nesse silêncio sem garantias que se constrói a verdadeira força. Quando você persiste mesmo sem ver resultado imediato, você não apenas fortalece sua ação, você fortalece sua alma. O estoico entende que o controle está apenas na própria conduta, não nos frutos. Ele planta porque plantar é o certo, não porque alguém prometeu a colheita amanhã. Ele continua caminhando porque caminhar é o que mantém sua dignidade, e não porque alguém o está observando. É a integridade do esforço que molda a grandeza invisível. Muitos esperam o momento ideal para agir, aguardam o clima perfeito, as condições favoráveis, a ausência total de riscos. Mas esse momento nunca chega. A realidade é imperfeita, a vida é incerta, e o amanhã sempre traz variáveis novas. Por isso, quem vive paralisado pela espera termina vítima da própria hesitação. O estoico age no agora com o que tem. Ele sabe que a perfeição é uma armadilha da mente insegura. O que importa é dar o passo possível hoje, mesmo com medo, mesmo com dúvidas, mesmo que seja pequeno, porque o passo dado te coloca em movimento, e movimento é vida. Em paralelo, há um cuidado silencioso que poucos percebem, o de não permitir que o medo de errar se transforme em inércia. Errar faz parte do processo. O que não se pode aceitar é desistir por medo do julgamento. Afinal, quem nunca falhou, quem nunca recuou diante de um erro? A diferença está em como cada um lida com isso. O fracasso pode ser combustível ou corrente. Para quem aprende, ele impulsiona. Para quem se culpa em excesso,
ele aprisiona. E é aí que a filosofia estoica oferece um alívio. O erro é parte da natureza humana, não uma condenação eterna. O importante é não permitir que as falhas apaguem sua confiança. Elas são apenas páginas de um livro maior, não a história completa. O erro só define quem não aprende com ele. E mesmo nos piores tropeços existe algo a ser resgatado. Uma lição, uma clareza, um ajuste de rota. Muitas vezes são essas quedas que nos colocam exatamente onde precisamos estar, longe de ilusões e mais perto da verdade. Porque o progresso real é tortuoso, cheio de curvas e recomeços. E é nesse caminho imperfeito que se forma a sabedoria duradoura. Ao aceitar isso, você passa a caminhar com mais leveza. Não porque a estrada ficou mais fácil, mas porque você deixou de carregar o peso da expectativa irreal. Deixou de exigir perfeição de si mesmo, de se punir por cada escorregão, de se comparar com trajetórias que não conhece de fato. O foco deixa de estar na aprovação externa e passa a ser sobre coerência interna. Você não caminha mais para impressionar. Caminha porque é fiel ao seu próprio compromisso. E esse tipo de fidelidade a si mesmo é o que sustenta os grandes construtores da própria história. Fidelidade a si mesmo exige renúncia. Você precisará abrir mão de agradar a todos, de seguir modismos passageiros e de participar de certas rodas sociais onde a superficialidade reina. Vai ter que dizer não a convites, a oportunidades duvidosas e até a elogios que, no fundo, querem te puxar para longe do que realmente importa. É difícil, mas necessário. Porque todo sim dito para o mundo pode ser um não dito para a sua essência. E se você diz sim demais para fora, em breve começa a perder o que havia de mais genuíno dentro de si. A autenticidade, nesses tempos de aparência, se tornou um ato de resistência. É muito mais fácil se moldar ao que o grupo espera, repetir frases prontas, fingir concordância para evitar conflitos. Mas essa zona de conforto tem um custo: a diluição da sua identidade. Quando você silencia suas opiniões por medo de ser diferente, está deixando de lado o que te torna único. E o mundo não precisa de mais cópias. Ele precisa de pessoas que se sustentem na própria verdade, mesmo quando estão sozinhas. Ser autêntico, no entanto, não é ser inflexível. É possível manter firmeza sem arrogância, convicção sem hostilidade. O segredo está na combinação entre clareza e humildade. Você pode discordar com elegância, se afastar sem desprezar, afirmar seus limites sem precisar gritar. A força verdadeira não está em dominar os outros, mas em manter o controle de si diante de qualquer situação. E esse tipo de controle não se aprende de uma hora para outra. Ele é cultivado em silêncio, através da observação diária do próprio comportamento. Essa vigilância interior é como um radar que detecta seus próprios desvios. Às vezes, a voz que você precisa ouvir com mais atenção não é a de fora, mas aquela que sussurra dentro, apontando que algo está fora de lugar. Não ignore essa intuição. Quando sua paz interior começa a se agitar, é sinal de que algo ou alguém está te afastando do centro. Volte para si, reavalie, reposicione, porque a integridade se perde nos detalhes e recuperá-la exige atenção plena. E atenção plena só é possível em quem aprendeu a pausar, a respirar, a escutar o silêncio. Nesse processo você vai perceber o valor de ser discreto, a modéstia no falar, a contenção no agir, o cuidado ao se expor. Tudo isso não é timidez, mas inteligência emocional. A vida já é complexa o bastante sem a necessidade de contar tudo a todos. Guardar o que é valioso em segredo é preservar a própria energia. Nem todos merecem saber do que te alegra, nem todos têm maturidade para lidar com os seus planos, nem todos torcem por você. O silêncio muitas vezes é o melhor escudo contra a inveja, a crítica e a interferência desnecessária. A discrição é uma virtude esquecida em um tempo de exposição constante. Todos querem mostrar, provar, exibir. Mas o estoico compreende que o valor real não precisa de publicidade. As raízes mais profundas crescem longe dos olhos, e quanto mais sólido for o seu alicerce, menos será abalado pelas tempestades. O que é construído em silêncio resiste. E o que é alardeado demais muitas vezes, desmorona ao menor vento contrário. Por isso, caminhe com firmeza,
mas sem alarde. Que a sua vida seja profunda, não espalhafatosa. Que seja sólida, não decorativa. Quando você escolhe crescer em silêncio, algo profundo acontece. As distrações externas perdem a força. Você deixa de ser conduzido por comparações, por comentários e pela necessidade de mostrar evolução a cada passo. Nesse estado de recolhimento produtivo, o progresso deixa de ser espetáculo e se transforma em missão pessoal. Você passa a fazer o necessário, não o que impressiona. Age com propósito, não para receber palmas. O trabalho interno começa a florescer de forma constante, como uma semente que cresce embaixo da terra, longe dos olhos, mas firme em sua direção. Esse tipo de construção exige um novo tipo de mentalidade. Uma mente que entende o valor da constância, que reconhece que nem todos os dias serão inspiradores, e mesmo assim mantém o ritmo. Muita gente começa com empolgação, mas desiste ao primeiro obstáculo, porque estava atrás de emoção, não de transformação. E a transformação real é, na maioria das vezes, silenciosa e sem glamour. Ela acontece nos dias comuns, nas horas em que você escolhe fazer o certo, mesmo cansado, quando você decide manter a disciplina, mesmo sem motivação. É nessas horas que surge uma virtude rara, a firmeza interior. Essa firmeza não é arrogância nem rigidez, é estabilidade. Você não oscila ao sabor dos ventos. Não muda de rota a cada opinião recebida. Tem clareza sobre onde quer chegar e sabe que o caminho será longo, com momentos de dúvida, de cansaço, de solidão. Mas apesar disso, segue. A firmeza é o que sustenta o corpo quando a alma se agita. É ela que impede que a sua mente ceda aos apelos fáceis, aos atalhos perigosos, às tentações que atrasam sua evolução. E nessa jornada, algo inevitável acontece. Você começa a incomodar, não por ser agressivo, mas porque sua existência silenciosa contrasta com a mediocridade alheia. Pessoas que vivem no ruído se sentem ameaçadas pela presença de quem age com foco. Elas tentarão desestabilizar, provocar, ridicularizar, mas isso não deve ser motivo de reação. Pelo contrário, é sinal de que você está no caminho certo. O incômodo que você causa nos outros é reflexo do que você já superou dentro de si. E esse tipo de conflito externo não exige resposta, exige maturidade. Responder a tudo é sinal de fraqueza emocional. O sábio escolhe o silêncio não por omissão, mas por estratégia. Cada vez que você se envolve em debates inúteis, está desperdiçando energia que poderia ser usada para crescer. Nem todo ataque merece resposta. Nem toda provocação deve ser rebatida. Em muitos casos, a ausência de reação é a declaração mais poderosa que você pode fazer. Quando você segue inabalável, mesmo diante das tentativas de desvio, mostra que sua mente está blindada e que sua energia está sendo aplicada com sabedoria. Essa sabedoria não vem de livros ou conselhos prontos. Ela nasce da prática, de enfrentar dias difíceis e continuar, de lidar com frustrações sem perder a direção, de aceitar que nem sempre será compreendido, mas mesmo assim seguir em paz. É um tipo de inteligência que só o tempo e a experiência trazem, e quando ela se manifesta, tudo ao redor muda, porque a sua presença deixa de depender de palavras. Seu comportamento passa a transmitir aquilo que você é, e quem você é quando moldado por princípios não precisa ser explicado, apenas observado. Em algum ponto da caminhada, você percebe que não precisa mais de tantas palavras para se posicionar. O modo como você se comporta, o que tolera e o que recusa, a maneira como lida com o tempo, com os outros e principalmente consigo mesmo, tudo isso comunica quem você é. A linguagem mais poderosa é aquela que está presente nas atitudes silenciosas. E quando seu caráter é coerente com seus valores, não há necessidade de justificativas. O respeito surge não pelo discurso, mas pela postura. E é essa postura que separa os estáveis dos volúveis. Mas para manter essa coerência, é necessário observar constantemente os próprios desvios. Todos estamos sujeitos ao cansaço, à distração, à vaidade. Não é raro escorregar em momentos de fraqueza. A questão não é ser imune a erros, isso é impossível, mas estar sempre disposto a ajustar a rota. Quando você se desvia um pouco e percebe, é sinal de lucidez. O perigo está em insistir no erro por orgulho, por medo de parecer fraco
ou por teimosia. A verdadeira força está em admitir quando é preciso recomeçar, e recomeçar quantas vezes forem necessárias. Por isso, cultivar a humildade é essencial. Não aquela humildade performática, usada como disfarce para esconder intenções, mas a humildade autêntica que reconhece que há sempre algo a ser aprendido. Nenhuma experiência é completa, nenhum conhecimento é absoluto. O sábio está sempre em construção, e é essa mentalidade que o impede de estagnar. Quando você acha que já sabe tudo, se fecha para o novo. Mas quando entende que a vida é um campo de aprendizado contínuo, todo dia vira oportunidade de aprimoramento. Esse aprimoramento, no entanto, exige silêncio. Não o silêncio passivo, mas o ativo, aquele que escuta, observa, pondera. Em vez de se apressar em dar respostas, o sábio escolhe refletir. Em vez de correr para opinar, prefere entender. Em tempos de excesso de vozes, o silêncio virou uma das formas mais raras de sabedoria, e também uma das mais respeitadas. Porque quem fala pouco quando fala tem peso, e quem vive observando quando age, surpreende. É no silêncio que as ideias amadurecem. É nele que se desenvolve a clareza necessária para decisões consistentes. E nesse silêncio, você começa a entender que o que realmente importa quase nunca é urgente. A pressão externa quer te fazer acreditar que tudo é agora, que você precisa responder, agir, decidir imediatamente. Mas isso é uma armadilha. A pressa é inimiga da lucidez, e decisões tomadas no calor da emoção tendem a gerar arrependimentos. Quando você aprende a adiar a reação, a respirar antes de responder, a recusar o ritmo caótico imposto por fora, ganha um tipo raro de liberdade, o domínio sobre o próprio tempo interno. E isso não tem preço. O tempo interno é o ritmo da sua consciência. Quando ele está desorganizado, sua vida entra em desequilíbrio. Você se sente sempre atrasado, ansioso, pressionado. Mas quando o interior está em ordem, você age com calma, mesmo diante do caos. Não se trata de lentidão, mas de precisão. Você faz o que precisa ser feito, sem atropelar seus próprios valores, e essa precisão é o que te mantém íntegro, mesmo sob pressão. Ela é fruto do silêncio, da disciplina e da presença. E tudo isso se cultiva longe dos holofotes, nas horas anônimas em que ninguém está vendo. A maioria das pessoas vive em guerra com o tempo. Correm, acumulam tarefas, se angustiam com o amanhã e lamentam o ontem. É como se estivessem sempre fugindo do presente, incapazes de simplesmente estar. E nessa correria sem direção, perdem a oportunidade de construir algo com profundidade. O tempo, quando não é compreendido, vira tirano. Mas quando você aprende a respeitar seu próprio ritmo, ele se transforma em aliado. Não se trata de fazer tudo, mas de fazer o que importa. Não é quantidade de ações que traz paz, mas a intenção com que elas são feitas. Ser produtivo não é estar sempre ocupado. É saber diferenciar o que é necessário do que é ruído. Muita gente preenche o dia com compromissos apenas para não encarar o vazio. Correm de si mesmas. Se escondem atrás de prazos e listas intermináveis. Mas a produtividade verdadeira exige coragem. Coragem para parar, refletir, cortar excessos e dizer não ao que não serve. A clareza não nasce na pressa, mas na pausa. E quem vive correndo sem saber por quê, acaba se afastando daquilo que realmente importa. A vida interior precisa de espaço para respirar, e esse espaço só é criado quando você decide não ser escravo da agitação externa. Silenciar o ambiente, reduzir as distrações, simplificar a rotina, esses são atos de sabedoria. Não é uma fuga, é uma forma de resgatar o essencial. O excesso, mesmo que pareça produtivo, desgasta. A sobrecarga esgota não só o corpo, mas também a mente e a alma. Por isso, aprender a viver com menos é libertador. E, paradoxalmente, ao ter menos, você percebe que tem mais. Mais tempo, mais presença, mais sentido. Ao resgatar o essencial, você também resgata sua autonomia. Porque o mundo moderno tenta te convencer de que você precisa de tudo. De mais roupas, mais respostas, mais opiniões, mais conteúdo, mais velocidade. Mas essa crença é uma prisão disfarçada. Quanto mais você acredita que precisa de tudo, mais dependente se torna. O estoicismo, por outro lado, ensina a buscar o suficiente, a valorizar o que já existe,
a desenvolver gratidão por aquilo que se tem e, principalmente, a encontrar satisfação na simplicidade. O necessário é leve, o supérfluo é pesado. Essa leveza é o que permite clareza de pensamento. Quando sua vida está abarrotada de distrações, seu julgamento se torna turvo. Você começa a tomar decisões baseadas no que sente no momento e não no que realmente acredita. A mente saturada perde a sensibilidade, e é por isso que o silêncio e a simplicidade são tão importantes. Eles limpam a lente pela qual você enxerga o mundo. Uma mente tranquila percebe mais, compreende melhor, reage menos. Ela se torna capaz de antecipar consequências, de perceber nuances, de agir com inteligência em vez de impulso. E agir com inteligência é, no fundo, saber escolher as próprias batalhas. Nem tudo merece sua atenção. Nem toda disputa precisa de sua participação. Saber onde investir sua energia é um sinal de sabedoria madura. Quem tenta resolver tudo se envolve em tudo, acaba sendo drenado por tudo. Mas quem aprende a se posicionar com clareza, define prioridades e respeita seus próprios limites, consegue manter a consistência mesmo em meio ao caos. Essa é a arte de viver com propósito, agir com foco, preservar a paz e honrar o tempo com escolhas conscientes. Escolher bem onde colocar sua atenção é uma das decisões mais importantes que alguém pode tomar. Atenção é recurso finito. É como uma lanterna em um quarto escuro. O que você ilumina ganha forma, ganha força, se torna realidade em sua mente. E o contrário também é verdadeiro. Aquilo que você ignora, que deixa na sombra, tende a enfraquecer. Por isso, quem vive atento apenas ao que falta, às críticas, às frustrações, acaba alimentando exatamente aquilo que mais o desgasta. Enquanto quem aprende a redirecionar o foco para o que constrói, fortalece o que importa e reduz o que fere. Essa escolha de foco começa pelos pensamentos. A mente, se deixada solta, tende ao negativo. Ela revisita erros, antecipa tragédias, alimenta medos. Mas você não é refém desses pensamentos, a menos que queira ser. Assim como se escolhe o que comer, se escolhe o que pensar, e o pensamento, com o tempo, molda o comportamento. Aquilo que você repete se transforma em crença. Por isso, é preciso vigiar os próprios diálogos internos. Nem tudo que passa pela mente é verdade, muito menos útil. Aprender a filtrar o que entra e permanece em sua consciência é um passo vital para a paz. Mas esse filtro não se limita aos pensamentos. Ele deve se estender aos ambientes e pessoas com quem você convive. Certas conversas esvaziam, certas presenças adoecem. Há lugares onde a alma parece murchar e outros onde floresce. É preciso sensibilidade para perceber essa diferença. E coragem para se afastar quando necessário. O que muitos não entendem é que preservar a saúde mental não é luxo, é responsabilidade. Você não pode controlar todos ao redor, mas pode escolher o quanto se expõe. E isso faz toda a diferença no longo prazo. Com o tempo, você perceberá que não é necessário se justificar sempre que se recolher. Quem vive com propósito entende que alguns afastamentos não são rejeição, são proteção. Há períodos da vida em que a solidão é cura. Ficar na própria companhia, reorganizar pensamentos, redefinir rumos. Isso não te torna frio, antissocial ou arrogante. Te torna consciente e talvez mais inteiro do que nunca. O autoconhecimento exige silêncio. Só quando o barulho externo cessa é que começamos a ouvir aquilo que realmente nos diz respeito. Nossa própria voz, que por tanto tempo foi abafada por vozes alheias. Essa redescoberta de si também revela o que precisa ser mudado. Porque a solidão, quando bem aproveitada, é como um espelho que reflete sem filtros. Ela mostra padrões de comportamento, a origem das feridas, os medos não resolvidos, os desejos ocultos. Encarar tudo isso exige coragem. É por isso que muitos fogem do silêncio. Não querem lidar com o que vão encontrar dentro de si. Mas quem permanece, quem enfrenta, quem se olha sem máscaras, começa um processo de reconstrução que nenhum elogio ou distração externa jamais poderá oferecer. E quando essa reconstrução começa, ela não depende de ninguém. Não precisa de plateia, nem de conselhos, nem de validação. É um trabalho íntimo, invisível e profundo.
E quanto mais você se fortalece por dentro, mais leve fica por fora. Os ruídos não incomodam tanto, as críticas não ferem como antes, os julgamentos alheios perdem importância. Porque no fundo, você já se conhece, e quem se conhece se basta. Não por orgulho, mas por plenitude. É nesse ponto que a solitude se transforma em liberdade. E a liberdade, enfim, vira parte do seu modo de existir. Chegar a esse estado de liberdade interior não é um marco final, mas o início de uma nova forma de caminhar. Uma vida em que você não precisa correr atrás da aprovação constante, nem se esconder das próprias dúvidas. Você começa a andar por outra via, mais silenciosa, mais segura e, por isso mesmo, mais poderosa. É nesse ponto que a solitude deixa de ser apenas um abrigo e se transforma em escolha consciente. Você não está se isolando por medo, mas se preservando por sabedoria. Está aprendendo a valorizar o próprio espaço como um território sagrado. Mas o mundo lá fora não entende esse movimento com facilidade. Muitos vão tentar interpretar sua tranquilidade como desinteresse, sua firmeza como frieza, sua reserva como orgulho. E tudo bem. Nem todos compreenderão a leveza de quem deixou de lutar por aceitação. Só quem já foi escravo da opinião alheia entende o alívio que é não precisar mais provar nada. Quando você encontra equilíbrio por dentro, o que pensam de você vira apenas um eco distante. E o que importa é a coerência entre aquilo que você pensa, sente e faz. Essa harmonia interna não tem preço. No entanto, manter essa harmonia exige vigilância constante. O mundo está sempre tentando te puxar de volta para a confusão. Convites vazios, discussões inúteis, urgências forjadas. A distração é uma epidemia. E se você não estabelece limites claros, em pouco tempo estará novamente esgotado, reagindo em vez de escolhendo, consumindo em vez de construindo. É por isso que o estoico defende a disciplina, não como prisão, mas como proteção. Disciplina é aquilo que te mantém inteiro em um ambiente que tenta te fragmentar o tempo todo. E essa disciplina começa com pequenos rituais. A forma como você inicia seu dia, os primeiros pensamentos que cultiva, os hábitos que repete mesmo sem perceber. Tudo isso molda sua energia. Não se trata de viver uma rotina rígida, mas de ter consciência sobre o que você está alimentando, na mente, no corpo, nas emoções. O que você consome repete, e o que você repete se torna. Essa percepção muda tudo, porque de repente você entende que cada escolha é uma semente, e mais cedo ou mais tarde, aquilo que você plantar, você vai colher. Quando você assume essa responsabilidade por completo, algo muda na forma como enxerga os problemas. Eles deixam de ser tragédias e passam a ser tarefas. Em vez de perguntar, por que isso está acontecendo comigo? Você começa a pensar, o que eu posso fazer com isso? A mudança de pergunta muda a postura, e a mudança de postura muda o destino. O estoico não espera uma vida sem obstáculos, ele apenas se prepara para enfrentá-los com dignidade. Entende que não controla o que acontece, mas pode controlar quem escolhe ser diante do que acontece. E é nessa escolha diária que reside o verdadeiro poder. Um poder silencioso, que não se exibe, mas se sente. Ele está na firmeza com que você recusa um convite que te afasta dos seus princípios. Está no autocontrole ao responder com calma a uma provocação. Está no foco que você mantém enquanto todos ao redor se distraem. Esse tipo de poder não precisa ser declarado. Ele é percebido. Porque quando alguém está em paz consigo, essa paz se espalha sem esforço. E onde há paz verdadeira, há força inabalável. A força que não se anuncia é, muitas vezes, a mais difícil de ser compreendida. Vivemos em uma era de exibicionismo constante, onde tudo precisa ser provado, documentado, compartilhado. Nesse cenário, quem opta por seguir firme em silêncio pode parecer apagado, ausente, indiferente. Mas isso é uma ilusão. O que não é visto não deixa de ser poderoso. O fogo que arde no interior de alguém disciplinado não precisa de plateia. Ele aquece, ilumina e transforma, mesmo que ninguém esteja olhando. Essa é a natureza do verdadeiro poder. Ele não grita, ele age. E esse agir silencioso não é sinônimo de passividade. Pelo contrário, exige mais energia manter-se centrado enquanto o mundo ao redor oscila. Reagir é fácil. Manter-se firme diante da provocação, da incerteza, da pressão
Isso sim é desafio. A calma, quando autêntica, é um sinal de domínio completo. Não há nada mais forte do que uma pessoa que escolhe manter a serenidade enquanto poderia explodir. Isso não é fraqueza, é domínio. Domínio sobre o próprio instinto, sobre a raiva, sobre o ego. E essa maestria interna só é alcançada por aqueles que se observam todos os dias. Observar-se é um hábito que requer coragem. Encarar as próprias sombras, identificar padrões nocivos, reconhecer falhas e aceitar que ainda há muito a ser trabalhado. Isso é duro, porque exige humildade verdadeira. Mas sem esse mergulho interno, não há crescimento. O erro não é tropeçar, é ignorar o tropeço. É justificar demais, culpar demais, se defender demais. Crescer dói, porque envolve desfazer ideias, abandonar velhos comportamentos, reconstruir crenças. Mas essa dor é fértil. Ela produz raízes fortes, consciência limpa e uma clareza que nenhum discurso externo pode oferecer. É comum durante esse processo sentir-se desconectado de certas pessoas. Relacionamentos antigos deixam de fazer sentido. Conversas superficiais se tornam insuportáveis. Hábitos compartilhados antes com prazer agora soam vazios. Isso não é arrogância, é evolução. Quando você muda por dentro, o mundo ao redor precisa se reorganizar. Nem todo mundo vai acompanhar. Nem todos terão espaço na nova etapa da sua jornada. E está tudo bem. A solidão temporária que acompanha a transformação é um preço justo a se pagar por uma vida mais coerente com o que você se tornou. Muitos resistem a esse rompimento necessário por medo de parecerem ingratos ou duros. Mas crescer exige, às vezes, se afastar de quem não está disposto a mudar. Permanecer em círculos que te puxam para trás é desperdiçar o próprio potencial. Isso não significa rejeitar ou desprezar o outro. Significa priorizar a própria saúde mental e espiritual. Você pode amar alguém, mas ainda assim decidir que precisa de distância. Pode respeitar uma história sem precisar vivê-la eternamente. O apego às conexões antigas, quando mal dosado, vira corrente, e o caminho da evolução exige leveza. É nesse contexto que a solidão ganha um novo significado. Ela deixa de ser ausência e se transforma em espaço. Espaço para respirar, para reorganizar pensamentos, para se ouvir com mais nitidez. Quem aprende a ficar sozinho, descobre que a própria companhia pode ser suficiente e, muitas vezes, a mais sincera de todas. Nessa solitude madura, surgem ideias novas, decisões firmes e um tipo de paz que não se negocia. A partir desse ponto, você deixa de procurar a aprovação dos outros, passa a buscar coerência com o que realmente acredita. E isso, no fim das contas, é liberdade. Liberdade não é fazer o que se quer na hora que se quer. Essa é uma ilusão infantil vendida por quem ainda não entendeu o peso das próprias escolhas. Liberdade verdadeira é ter domínio sobre seus impulsos, consciência sobre suas ações e clareza sobre as consequências do que se faz. É olhar para as próprias decisões e saber que nenhuma delas foi tomada para agradar os outros ou para fugir de si mesmo. E isso exige força. Não a força dos músculos, mas a força de quem escolheu viver com responsabilidade e intenção. Essa maturidade emocional se manifesta no dia a dia, na forma como você lida com a rotina, como responde ao inesperado, como sustenta seus princípios mesmo quando seria mais fácil ceder. Liberdade não combina com descontrole. Quem não sabe dizer não a si mesmo, na prática, é prisioneiro das próprias vontades. E quando a vontade governa, a razão se cala. O estoico entende isso profundamente. Liberdade é consequência da disciplina. É preciso primeiro ser firme consigo para depois se mover com leveza no mundo. A leveza não vem da ausência de regras, mas da consciência de quais regras fazem sentido para você. Viver de forma livre, então, passa por eliminar o supérfluo, cortar aquilo que ocupa espaço, mas não agrega. E isso vale para objetos, para hábitos e até para relações. Quando você se apega ao que já perdeu o propósito, carrega um peso que impede o avanço. Mas quando escolhe simplificar, cada passo se torna mais leve, cada decisão mais clara. Você não se sente mais dividido, nem constantemente esgotado. A energia que antes era drenada pela confusão começa a ser canalizada para o que realmente importa, a construção de uma vida com direção.
Esse estilo de vida mais enxuto te ensina que nem tudo precisa ser dito, nem tudo precisa ser mostrado. O silêncio ganha novo valor. Você começa a apreciar o gesto que não é divulgado, a conquista que não é exibida, a mudança que não precisa ser anunciada. E nesse ponto, começa a se tornar invisível para o olhar comum, mas extremamente visível para quem tem sensibilidade. Pessoas conscientes percebem sua evolução mesmo quando você não diz nada, porque ela está na sua presença, na firmeza do seu olhar, na tranquilidade com que caminha. É curioso perceber como a verdadeira transformação é quase sempre silenciosa. Ela acontece nos bastidores, nos intervalos, nos momentos em que ninguém está prestando atenção. Enquanto todos correm para aparecer, você trabalha em silêncio. Enquanto o mundo grita, você escuta. Enquanto muitos reagem, você observa. E essa diferença, aos poucos, constrói uma distância entre quem vive de aparência e quem vive de essência. Você deixa de pertencer ao espetáculo e passa a pertencer a si. Um pertencimento raro, que só é possível para quem teve coragem de se encarar e se reinventar. Essa reinvenção não termina. Ela é contínua, cíclica. A cada novo estágio da vida, você será testado de forma diferente. Terá que deixar para trás versões antigas de si, abandonar certezas que antes pareciam absolutas e aceitar o desconforto de crescer mais uma vez. E tudo bem, porque o objetivo nunca foi ser perfeito, mas ser inteiro. E ser inteiro significa estar disposto a revisar, a refinar, a reconstruir, sempre com humildade, mas sem perder a firmeza. Quem vive assim, transforma a própria existência em um caminho de aprendizado constante. E não há filosofia mais viva do que essa. Essa forma de viver, pautada pela vigilância interna e pela simplicidade voluntária, começa a impactar tudo à sua volta. As suas decisões passam a ter mais peso, não pelo barulho que causam, mas pela consistência que carregam. As pessoas que antes não te notavam, agora percebem algo diferente. E isso não acontece porque você mudou o tom da sua voz, mas porque sua presença se tornou mais sólida. Sua firmeza silenciosa inspira sem querer, ensina sem apontar o dedo, provoca sem agredir. E é assim que a verdadeira liderança começa, quando sua vida passa a ser exemplo, não argumento. Aqueles que optam por esse caminho também passam a valorizar outro tipo de riqueza. Não mais aquela que se mede por acúmulo de bens, mas a que se sente na tranquilidade de viver com menos, com foco, com verdade. Há mais valor em uma consciência em paz do que em uma conta bancária inflada à custa de noites mal dormidas e decisões que corrompem a alma. A serenidade muitas vezes tem um preço, mas quem está disposto a pagá-lo descobre que nada é mais caro do que viver em contradição consigo mesmo. O preço da paz é alto, mas o do arrependimento é maior. Essa paz começa a se refletir em escolhas mais conscientes. Você começa a observar antes de responder, a pensar antes de agir, a sentir antes de se comprometer. O imediatismo dá lugar à paciência. O impulso perde espaço para a estratégia. E você começa a perceber que há poder em esperar o momento certo, em calar quando todos gritam, em agir quando a maioria ainda está paralisada. O controle do tempo se torna seu aliado. Você deixa de viver apressado e começa a caminhar com firmeza. Não para chegar mais rápido, mas para não perder o rumo. Ao manter esse ritmo, seus relacionamentos também mudam. Você se afasta de quem vive em guerra com tudo e se aproxima de quem respeita o próprio silêncio. Passa a valorizar conversas que nutrem, olhares que acolhem, presenças que não exigem performance, e entende que vínculos verdadeiros não dependem de frequência, mas de profundidade. Não são os encontros constantes que definem uma conexão, mas a capacidade de ser inteiro, mesmo estando distante. A leveza entra onde antes havia cobrança, e o afeto passa a fluir sem imposição. Você aprende a deixar ir o que não faz mais sentido, com gratidão e sem culpa. Nesse processo, algo fundamental se fortalece, a confiança em si mesmo. E não é aquela confiança inflada, que depende de sucesso ou elogios. É uma confiança silenciosa, construída dia após dia, com base em atitudes alinhadas aos seus valores. Você começa a se ouvir mais, a respeitar sua intuição, a agir com base no que acredita,
mesmo quando isso contraria expectativas. E com isso, você deixa de se perder em caminhos que não são seus. A voz interior se torna mais clara, e com ela, surge a certeza de que você pode contar consigo para seguir, independentemente do cenário externo. É esse tipo de confiança que sustenta as escolhas mais difíceis. Quando tudo parece incerto, quando o futuro é um borrão, é ela que impede que você recue, porque você não depende mais de sinais externos para saber se está indo na direção certa. A bússola agora é interna, e mesmo que os ventos mudem, mesmo que os caminhos pareçam desafiadores, você segue, não por teimosia, mas por convicção. A convicção de que viver com integridade vale mais do que qualquer resultado, porque o que se constrói com verdade não se desfaz com facilidade, e quem caminha com propósito mesmo em silêncio nunca está perdido. No fim das contas, a jornada estoica não é sobre se tornar invulnerável, mas sobre desenvolver serenidade diante daquilo que não se pode controlar. É compreender que a verdadeira força não está em evitar a dor, e sim em enfrentá-la com lucidez, que a sabedoria não consiste em saber tudo, mas em questionar o suficiente para aprender sempre. E que o autodomínio não é uma prisão emocional, mas uma forma de liberdade, a mais rara de todas, aquela que não depende de ninguém, apenas de si. Viver assim é como navegar com um mapa interno bem desenhado. Mesmo que o mar se agite, você não perde o norte. Mesmo que o céu escureça, você não se desespera. A confiança no próprio rumo não vem de certezas externas, mas de consistência interna. Você não precisa prever o futuro, apenas garantir que suas atitudes de hoje estejam em harmonia com seus princípios. E quando isso acontece, cada passo, mesmo incerto, se torna firme, porque está apoiado em convicções, não em modismos passageiros ou vontades instáveis. Ao olhar para trás, você entenderá que os períodos mais solitários foram também os mais férteis. Foi quando você se recolheu que amadureceu, quando se afastou do ruído que passou a se ouvir, quando silenciou que começou a compreender. A solitude deixou de ser um fardo para se tornar uma escolha, um refúgio onde a mente respira, onde a alma se fortalece, onde a identidade se consolida. Você se tornou um ser humano inteiro, não porque nunca teve quedas, mas porque sempre decidiu levantar com mais consciência. Essa caminhada não tem ponto final. A construção de uma mente firme e de uma vida com propósito é contínua. Sempre haverá algo a revisar, algo a refinar, algo a abandonar para abrir espaço ao novo. Mas com o tempo, esse processo deixa de ser cansativo e passa a ser natural. Você aprende a acolher as mudanças sem medo, porque entende que mudar com sabedoria não é se perder. É se reencontrar com versões suas mais autênticas. A cada ciclo, você volta mais forte, mais calmo, mais centrado. E isso muda tudo, porque quem vive com esse tipo de serenidade se torna presença transformadora. Não pelo que diz, mas pelo que transmite. Um olhar que acalma, uma palavra que guia, um silêncio que protege. Sua existência passa a ser exemplo discreto de que é possível, sim, viver com firmeza em meio ao caos, de que é possível manter a paz mesmo sem garantias, de que é possível se bastar, não por orgulho, mas por ter aprendido a cuidar de si com responsabilidade e afeto. Se esse conteúdo tocou você de alguma forma e te ajudou a enxergar o valor da introspecção, da solitude e do autocontrole, então você pode continuar sua jornada com mais profundidade. Recomendo fortemente que explore a playlist Viver Sozinho, onde você encontrará reflexões complementares sobre como fortalecer sua mente, proteger sua paz e caminhar em silêncio, mas com firmeza, porque às vezes é justamente quando estamos a sós que mais nos encontramos de verdade.